tem aquele bilionário que é o Carlos Wizard, as pessoas se lembram, né? Tem bolsonaristas que são demitidos e logo se mudam para os Estados Unidos. O Arthur Weintraub, o Abraham e o Arthur foram para os Estados Unidos antes mesmo de conseguirem as boquinhas do governo, um no Banco Mundial, outro acho que foi no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Aquele cara do Terça Livre também foi para os Estados Unidos. Talvez haja uma articulação entre esses dois personagens e algum bilionário, eu desconfio que com o próprio Carlos Wizard, né? Então, porque esse rapaz, esse Arthur Weintraub, não teria condição de organizar o Comitê dos Médicos. Só para rememorar, o Carlos Wizard quem montou um site Covid tem tratamento sim, né? Reuniu vários médicos, Anísio Yamaguchi. Por isso que eu acho que agora o foco central deve ser a quebra de sigilo dos médicos, a quebra de sigilo dos médicos que participaram dessa onda de tratamento precoce e não só desse Arthur Weintraub, mas também do Carlos Wizard, né? É isso, Rodrigo. Olha, Magrelo, vai lá e pesquisa isso para mim. E aí eu queria trazer também, porque tem notícia quente acontecendo todo dia no Brasil, essa aqui do dia de ontem, essa aqui, ó. Rodrigo está saindo e voltando, acho que ele está com a internet oscilando, mas ele está nos ouvindo. Aqui, Florestan, crítica da cloroquina, secretária de enfrentamento à Covid, deixa cargo após 10 dias. A médica se chama Luana Araújo, ela foi anunciada no dia 12 de maio, então 11 dias atrás, pelo Marcelo Queiroga. Ela tinha uma postura crítica à cloroquina nas redes sociais, né? E agora ela disse que está saindo pela porta da frente. Ontem, o Queiroga deu uma coletiva para falar sobre a cepa indiana, foi perguntado sobre a demissão da Luana, se irritou, não quis responder. E eu digo o seguinte, olha, se o Queiroga ficar, ele se torna cúmplice do genocídio. Já tem informação... Já é cúmplice, Léo. Já é cúmplice. Mas esse cara pode se complicar criminalmente. Eu acho que talvez ele não tenha ainda... Talvez não tenha caído a ficha dele. Mas passo para vocês comentarem a demissão da Luana, né? Dessa Luana que era... Ô, Léo, sabe a pergunta? É a seguinte, o que essa médica que acha que a ciência tem que estar na frente do tratamento da Covid está fazendo num governo desse? Por que ela foi? Essa é a pergunta. Por que ela foi se meter no Ministério da Saúde de negacionistas, sabendo, né, que ela ia colocar o seu prestígio, né, ali em perigo, né? Ou seja, certamente ela deve ser amiga do Queiroga, né? Ele deve ter convencido ela, e depois de uma semana, 2 ali dentro do ministério, ela falou, não, isso aqui é roubada, eu vou cair fora, né? Agora, é um sinal para todos os médicos, né? Porque nenhum médico hoje que tenha decência, que seja fiel à ciência, à humanidade, estaria num governo que está fazendo o papel que o governo brasileiro está fazendo no tratamento da pandemia. E olha só, os números, segundo dados da ONU, né, que a ONU divulgou, acho que foi quinta ou sexta-feira, né, é uma avaliação de que os números estão errados, que a gente tem 3 vezes mais mortos do que o que está sendo publicado e divulgado pelos países. Ou seja, muita gente morreu por Covid e foi enterrada sem o laudo de Covid, né? Ou seja, no Brasil, então, nós podemos ter mais de 1 milhão de mortos, 1,5 milhão de mortos. Olha a tragédia, né? E a gente lembra também, né, Léo, que o governo Bolsonaro tentou esconder os dados da Covid. Lá no início da pandemia, teve que ser criado um grupo de empresas para fazer um levantamento paralelo, né, que as empresas fizeram, porque até nisso ele quis esconder o vexame, né, o desastre que é a política dele, a política se pode se chamar de política pública, né, porque isso aí é realmente um genocídio da nossa população. Então, a pergunta é por que ela foi? E se está saindo, fica aí a imagem clara de que até o segundo escalão fica incomodado quando leva em consideração a ciência e a maneira correta de se enfrentar essa pandemia.
Rodrigo, eu tenho visto notícias também, a Luana também vai ser convocada pela CPI para explicar por que foi demitida, o que ela queria fazer e o governo não deixa. Diga, Rodrigo. Não, acho que é importante. É a mesma linha do Nelson Teich ali atrás, que ficou um mês e saiu, enfim. Quem tem um pouquinho de compromisso com a ciência ou pensa um pouquinho na sua carreira para além do governo, vai embora, né? Quem não está fechadíssimo são pessoas conservadoras, de direita, normalmente, ou liberais, que queriam colaborar com esse projeto de um governo anti-esquerda e tal. Mas cara que vão para o governo, acho que compreendem que é um pouquinho demais afundar nesta linha negacionista de defesa da cloroquina, que foi o que fez, por exemplo, o Nelson Teich, que apoiou o Bolsonaro na eleição e ficou um mês no governo e saiu porque não aceitou aquele protocolo da cloroquina. Agora, Léo, eu achei interessante a fala aí do Florestan, seria uma boa ideia, em tese, né, de você ir alternando na CPI os negacionistas, a turma do Bolsonaro, e trazer gente da ciência, a Natália Pasternak, os outros estudiosos todos que estão acompanhando o Nicoleles e tantos outros, né? Nós temos aqui alguns que também colaboram sempre aqui no 247. Agora, vamos a ventania aí do Rodrigo aí. Rodrigo, deu um problema aí. Interferiu no seu microfone aí. O vento, né? Agora fala aí. Então, o que eu ia dizer é que esses bolsonaristas, quando ficam frente a frente com os senadores, não assumem essa linha. Você viu o Pazuello falar em vacina? Ou o Ernesto Araújo assumir que criticava a vacina? Não. Eles fazem, ficou muito claro, acho que nos depoimentos dos dois na CPI, que eles têm um discurso duplo. Eles fazem um discurso para alimentar essa turma bolsonarista que continua acreditando na cloroquina, que é o que o Bolsonaro continua fazendo. Mas quando eles vão para o institucional, aí não, o Pazuello diz, não, eu nunca recomendei cloroquina, veja bem, não, eu não acho que seja o correto, eu sempre recomendei usar máscara, mas o Bolsonaro não usa. Bom, mas aí é o presidente, mas você mesmo não usou numa reunião com ele. Bom, veja, a gente nem sempre acerta. Então, eles não assumem esse discurso negacionista oficialmente. Fica claro que é algo assim, é quase psicótico, porque você tem uma duplicidade, como se fosse uma dupla personalidade. Você fala uma coisa para aqueles que já estão cooptados para a sua loucura, que é uma loucura política e que tem método. E para o restante do país você tenta minimizar e dizer, não é bem assim. A gente também não atacou tanto assim a China. Era só uma crítica, mas veja bem, eles não vão voltar atrás, porque eles não podem, se eles voltarem atrás, eles perdem esses 25%, 30% que ainda estão do lado do Bolsonaro, que topam sair de moto para apoiar o Bolsonaro, que topam colocar centenas de pessoas na rua em Brasília para apoiar o Bolsonaro. Ele precisa alimentar essa gente com a mentira, ele não pode voltar atrás. Agora, o Pazuello vai na CPI e volta atrás, o Ernesto Araújo volta atrás. Eu quero ver, vai ser interessante ouvir o Abraham Weintraub, ou aliás, o irmão, né, o Arthur Weintraub, porque ele não tem mais compromisso com o governo. Talvez esse possa chegar lá na frente dos senadores e assumir o discurso, falar, nosso discurso é esse mesmo. Eu defendo. Vamos ver se alguém vai ter coragem de fazer esse discurso lá na frente dos senadores. Até agora nenhum deles teve.